Nós vamos abrir a palavra. 1 Coríntios capítulo 15. Glória a Deus. Não saia da presença. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 ao 23. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Amém? Amém. Pai, nós oramos para que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar a entender a Tua palavra, Senhor. Nós oramos para que a Tua palavra que nos diz, Senhor, que se alguém ouvir o Evangelho do Reino e não entender, essa semente ela é roubada, Pai. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, que o nosso entendimento se abra para que possamos ouvir e entender o Teu Evangelho, para que possamos responder à Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deixe marcado aí na sua Bíblia. Nós queremos refletir um instante sobre a ressurreição de Cristo. Você percebe que na carta de Paulo aos Coríntios, ele fala do efeito da ressurreição. O efeito da ressurreição em nossa vida. E falando sobre a ressurreição, nós precisamos entender, e eu consigo entender perfeitamente, por que os discípulos balançaram diante da morte de Jesus. Por que eles temeram, por que eles fugiram, por que alguns negaram, por que eles se esconderam no momento da morte de Jesus. Ora, é muito simples. Havia entre os discípulos uma mentalidade de que Jesus era aquele que restauraria o governo de Israel. Eles entendiam que o Messias, o enviado de Deus, seria alguém que estabeleceria em Israel um governo físico, um governo geográfico. Todas as profecias a respeito do Messias apontavam que quando ele viesse, sobre os seus ombros viria o governo, viria a autoridade. Deus em todo o tempo falava a respeito do seu reino, do reino de Deus. Mas para os israelitas, Deus estava falando de um estabelecimento físico, geográfico do governo de Israel. Então, quando eles conhecem Jesus, e quando eles percebem em Jesus os sinais do Messias, eles criam uma expectativa entre eles de que a qualquer momento Jesus se levantaria e restauraria o governo de Israel, derrotando o governo romano. Eu entendo por que Judas procura Anás e Caifás e ele vem de Jesus. Judas Iscariotes era principalmente ele entre os discípulos. Ele fazia parte de um grupo, de uma mentalidade que havia entre os judeus,
E o grupo que ele fazia parte era o grupo dos zelotes. Eram radicais extremistas e principalmente os zelotes. Eles tinham convicção de que Israel teria o seu governo restaurado. E Judas Iscariotes, ele era adepto a essa mentalidade. Ele era como é que eu vou dizer? Um extremista. Então, quando ele vem de Jesus, a expectativa de Judas, a expectativa humana, é mais ou menos quando as pessoas querem ajudar a Deus. Sabe, quando elas sabem que Deus vai fazer alguma coisa, que Deus liberou uma palavra, que Deus liberou uma promessa, e eles têm a impressão de que Deus está retardando as coisas, então eles querem ajudar a Deus. Foi o que fez Sara. Quando Deus disse para eles que eles teriam um filho, e que eles seriam pai, que Abraão seria pai de multidão, que Sara seria mãe de muitos filhos, e a idade foi passando, e o tempo foi passando, e o filho não chegava. Então Sara tentou ajudar a promessa, tentou ajudar a palavra. Então ela disse para Abraão: deite-se com a minha empregada, deite-se com Agar, porque se ela tiver um filho, o filho será meu. Porque Agar era uma escrava, Agar era uma serva. Então Judas Iscariotes tentava forçar Jesus a se manifestar, forçar Jesus a que ele se posicionasse politicamente, forçar Jesus a ativar uma revolução em Israel e fazer com que toda a população de Israel sobrepujasse os romanos. Então Judas vai e ele vem de Jesus. Ele vem de Jesus. Mas a surpresa de Judas, quando ele vem de Jesus, é que Jesus, ao invés de se levantar, Jesus, ao invés de convocar uma guerra, convocar uma rebelião, convocar uma revolta, uma batalha, uma guerra civil, ao invés de ele se levantar politicamente, Jesus se sujeita à morte. E a mentalidade é de que ele corre para a morte. Ele não faz nada para se defender, ele se cala. Mesmo diante dos interrogatórios, todas as vezes que ele era perguntado alguma coisa, Jesus se calou completamente. Houve um momento que Pilatos diz: você não sabe que eu posso te salvar? Você não sabe que se eu disser, se eu liberar uma palavra, eu posso te salvar? Eu posso fazer alguma coisa? E Jesus diz para ele assim: ora, todo o poder que você tem vem de Deus. Vem de Deus. Se eu quisesse, eu clamaria e Deus enviaria milhares de anjos. E eles viriam para me defender. Então Judas entra num conflito de remorso, porque Jesus não faz nada, ele se sujeita à morte, ele vê a injustiça, porque agora ele sabe que Jesus é inocente. E esses discípulos, Judas, tomado por remorso, vai e tira a própria vida. E os discípulos se escondem. Ah, pastor, mas eu não teria me escondido. Mas pare um pouco, você tem a Bíblia na mão. Você tem o Espírito Santo, eles não tinham. Eles não tinham. E embora Jesus tivesse dito que ele morreria e ressuscitaria no terceiro dia, eles não tinham recebido isso no seu espírito. Porque, por exemplo, Lázaro foi ressuscitado por Jesus, amém? 4 dias estava morto. Mas quem ressuscitaria Jesus? Quem iria lá e declarar uma palavra para que ele saísse do túmulo, como ele fez com Lázaro? Quem removeria a pedra se o túmulo estava guardado pelos soldados romanos? Quem teria a audácia espiritual
Então, eles não acreditaram claramente que Jesus voltaria. Mas alguns creram. Anás e Caifás, eles acreditaram. E eles disseram para os soldados romanos, eles procuraram Pilatos e disseram: olha, esse Jesus, ele disse que ressuscitaria no terceiro dia. E vai que esse homem ressuscita. Vai que os seus soldados, os seus discípulos vão até lá e roubam o corpo e depois dizem que ele ressuscitou. Coloque soldados lá guardando o sepulcro. Então, o túmulo de Jesus, a porta foi lacrada, foi selada, e soldados foram colocados ali. E Anás e Caifás disseram: depois do terceiro dia, se nada acontecer, pode tirar os soldados. Ele disse que ressuscitaria no terceiro dia. E no terceiro dia, no clarear do terceiro dia, nós conhecemos a história. Maria está indo até o sepulcro, está indo para perfumar o corpo de Jesus. Jesus, ele morreu, faltava pouco tempo para iniciar o sábado, o Shabat. 6 horas da tarde iniciava o sábado. Jesus morreu às 3 horas, até que receberam autorização para pegar o corpo de Jesus e levá-lo à sepultura. Já faltava pouco tempo. Então eles mal puderam encaixar o seu corpo, colocar na sepultura, esperar passar o sábado para voltar então, e aí limpar, perfumar, colocar as ervas aromáticas e prolongar a decomposição do seu corpo, e aí então poder chorar a sua morte. Então, quando elas vêm chegando ao local do sepulcro, os soldados romanos estão lá. Desce do céu o anjo, 2 anjos, um anjo, eles removem a pedra e Jesus é trazido de volta para a vida. Amém? Aí ele encontra-se com Maria e ele diz para elas: vá até lá, fala com os meus irmãos, eu vou para o meu pai, vosso pai. Primeira vez que Jesus fala de uma forma muito aberta sobre a paternidade: o meu pai, vosso pai, o meu Deus, o vosso Deus. E que eu vou me encontrar com eles. Então, quando eles ouvem de Maria que Jesus ressuscitou, ainda continua sendo demais para a cabeça desses homens, porque ela viu, mas eles não. Ela falou com ele, mas eles não. Até que Jesus então aparece para eles. Até que Jesus então conversa com eles. Até que Jesus se apresenta para eles. Até que vem a notícia dos 2 discípulos a caminho de Emaús, até que começa a se espalhar a notícia: fulano viu Jesus, o fulano viu Jesus. Então Paulo, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo: de fato, Cristo ressuscitou. Quem ressuscitou? Quem morreu? Quem ressuscitou? Não é mesmo? Quem morreu? Quem morreu? Quem ressuscitou? Cristo. Então Paulo, ele fala sobre quem é agora. Agora ele não é mais o Jesus. Agora ele é o Cristo. Agora ele é o ungido de Deus. Oficialmente coroado por Deus para ser o Cristo. Agora, Paulo, nessa palavra, ele fala, ele traz à clareza algumas coisas que a gente às vezes lê e passa batido, que a gente não para e pensa, não reflete. Ele diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Que é a primícias, o primeiro. Visto que a morte veio por um homem, coloca aí para nós ali se é possível, o verso 21. 1 Coríntios 15, 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um o quê? Quem ressuscitou? Era um homem ou era Deus? Por que você me olha com os olhos regalados? Quem ressuscitou? Um homem. Paulo está dizendo: por um homem veio a ressurreição dos mortos.
ressuscitou como homem. Ele morreu como Jesus, ressuscitou como Cristo, morreu como homem e ressuscitou como homem. Mas este homem que ressuscitou não era igual ao homem que morreu. Este homem que ressuscitou não era igual ao homem que morreu. Vamos falar de novo sobre a ressurreição de Lázaro. Lázaro esteve morto por quantos dias? 4 dias. Quando Lázaro voltou à vida, quando ele foi ressuscitado por Jesus, ele voltou igual ou diferente? Igual. Então, se Lázaro, antes de morrer, era um homem teimoso, voltou teimoso. Se ele era um homem obediente, ele voltou do mesmo jeito. Ele voltou da morte para a vida com as mesmas características de antes de morrer. E o fato dele ser ressuscitado não significava que agora Lázaro nunca mais morreria. Não significava que agora ele nunca mais adoeceria. Não é isso. O mesmo foi com a filha de Jairo. A filha de Jairo morreu. Ela ficou algumas horas morta até que Jesus chegou na sua casa. E ele chegou lá e disse: não, ela não está morta, ela está dormindo. Mesmo que ele disse sobre Lázaro: Lázaro está dormindo. Os discípulos: ele está dormindo, então dá para a gente demorar mais um pouco. Dá para a gente esperar mais um pouco. Ele disse: não. E aí, como eles não entendiam o que Jesus estava falando, ele disse: não, Lázaro morreu. Lázaro morreu, então e agora? Então ele chega na casa de Jairo e ele diz: ele está dormindo. Tira todo mundo da presença, fica ele, ficam os pais, fica Pedro, Tiago e João. E ele ressuscita a filha de Jairo. Ela ressuscitou igual? Igual. A mesma menina. E o fato dela ser ressuscitada não significava que ela nunca mais morreria. Ela voltou igual. Todo o processo que acontece com todo o corpo humano continua acontecendo na vida dela, continua acontecendo com Lázaro. Lázaro não parou de envelhecer, ele continuou envelhecendo, ele adoeceu e mais cedo ou mais tarde ele morreu. E é muito interessante que as pessoas vinham até a cidade, vinham até Betânia e não queriam mais ver Jesus, queriam ver Lázaro. Tanto que os fariseus queriam matar Lázaro. Vamos matar esse cara aí, está fazendo propaganda de Jesus. Agora, quando Jesus ressuscitou, ele morreu como homem e ressuscitou como homem. Ele morreu como Jesus e ressuscitou como Cristo, o ungido de Deus, o Cristo de Deus. Só que o homem que ressuscitou não era igual a Lázaro, não era igual a você e a mim. O ser humano que ressuscitou não era igual a eu e a você. Esse homem que ressuscitou era um outro homem, um outro tipo de homem. Era, como é que eu vou explicar? Vamos usar o termo uma outra criação. Porque Paulo diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vida. Cristo é o quê? As primícias. Ele é o quê? O primeiro. O primeiro de muitos. Você está entendendo? O primeiro de muitos. É a mesma coisa que quando a palavra de Deus fala sobre nos tornarmos filhos de Deus. A palavra começa dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas depois, a mesma palavra fala que Jesus, ele é o Filho primogênito. O que é o primogênito? É o primeiro. É o mais velho. Então ele deixou
ele é o Filho de Deus e você é o quê? O que você é? Filho de Deus. Está conseguindo entender? Você também é filho de Deus. Jesus é o primogênito, é o primeiro. O primeiro de muitos. Agora, em respeito à ressurreição, a palavra diz que Cristo é as primícias. Ele é o primeiro. Muitos outros, milhares de outros homens também vão ressuscitar. Milhares de outros homens também vão retornar da morte para a vida do mesmo jeito que Cristo foi ressuscitado. E da mesma forma, recebendo o mesmo tipo de corpo, recebendo essa nova criação em si, onde o seu corpo deixa de ser um corpo corruptível e se torna incorruptível. Ou seja, quando você ressuscitar nesse corpo que Jesus recebeu, o que a palavra de Deus fala desse corpo de Jesus? Que ele entrava num ambiente com a porta fechada, as portas estavam trancadas, ele não foi lá bater na porta. Ei, abre para mim, eu quero entrar. Eles estavam à mesa e de repente ele apareceu. E daqui a pouco ele desapareceu. Ele acompanhou os discípulos na estrada de Emaús, foi conversando com eles. Eles, quando chegaram na cidade, eles disseram, estava começando a escurecer, e eles então fizeram um convite para ele. Não haviam ainda reconhecido que era Jesus. E eles fizeram um convite para ele: entra conosco, irmãos. É perigoso seguir à noite. Tem aquela canção que fala, né? Fica, Senhor, já se faz tarde. É dessa situação. Ele então entra na casa e eles não reconheceram que era Jesus. Quando eles sentam à mesa e ele parte o pão e abençoa, eles então o reconheceram. E quando eles o reconheceram, Cristo desapareceu. A gente lê isso e a gente, desapareceu. Mas eu queria que você se colocasse no lugar desses homens. Você está numa estrada caminhando, alguém vem conversando com você, entra na sua casa, senta-se à sua mesa, parte o pão, e aí você reconhece essa pessoa, que era alguém que você amava, que era alguém com quem você tinha um certo relacionamento, e aí quando você reconhece essa pessoa e você quer levantar, quer abraçar, quer dar um beijo, quer perguntar um monte de coisa, do nada essa pessoa desaparece. É muito para cá, para a nossa cachola. Esse corpo de Jesus, ele entrava nos lugares, saía dos lugares. Ele também comia, porque a palavra de Deus diz que quando os discípulos tiveram aquela pesca, ele esperou os discípulos na margem da Galileia, do mar da Galileia, e ele já tinha preparado para os discípulos o quê? Pão e peixe. Ele já estava esperando os discípulos com pão. Aí na sua cabeça você já imaginou um cacetinho, um pão francês, você já imaginou um pão caseiro, pão gaúcho, aí que a gente falou. Não, o pão que Jesus tinha preparado ali para eles, era aquele pão igual que a gente usa na ceia, aquele pão fininho, que era o que eles usavam. Aquele pão que parece uma pizza, o pão árabe. Então Jesus espera eles já com o pão e com peixe assado, e senta com eles, e aí o que ele faz? Ele come. Mas agora ele não envelhece. Mas agora ele se move com a rapidez do Espírito. O que é se mover na rapidez do Espírito? Quem já esteve em Porto Alegre? Quem conhece Porto Alegre? Lembra de algum lugar que você foi a Porto Alegre? Você já foi lá agora, não foi? Lembrou, foi lá. Foi lá e voltou rapidinho, não foi? Piscar de olhos. É assim que se move no Espírito. Você vai a lugares em questão de segundos. E você não cansa.
não precisa abastecer carro, não precisa de nada. Você se move na rapidez do Espírito. É assim que os anjos se movem. E é assim que os demônios se movem também. Porque são anjos caídos, mas são anjos. Então alguém diz, tem muitos demônios. Não tem. É que eles se movem muito rápido. A palavra diz que 1/3 dos anjos caíram. Dos milhares que tinham no céu, 1/3 caiu. 2/3 ficaram com o Senhor. Mas as pessoas ficam apavoradas quando falam de demônios. Mas os que ficaram com o Senhor são muito mais. Mas eles se movem com essa rapidez, com essa agilidade, vamos dizer assim. Era assim o corpo de Jesus, era assim o corpo dele, o corpo de Cristo. Mas ele é o primeiro, e o dia em que você ressuscitar, se você morrer antes dele vir, se você estiver vivo, você não vai experimentar a morte. Você vai, em questão de segundos, no piscar de olhos, você vai sair desse corpo velho, doente, e vai receber esse corpo glorificado. Amém? Esse corpo se alimenta, porque as bodas do Cordeiro é uma festa de casamento. E nós vamos comer, e vamos beber. E a palavra diz que quem vai servir é Jesus, é Cristo. Você está entendendo? Agora, esses homens que negaram a Cristo, esses homens que disseram que não conheciam a Cristo, esses homens que se esconderam, esses homens que disseram que não sabiam quem era o Cristo, agora eles têm a oportunidade de andar com Ele, de sentar com Ele, de conversar com Ele, pelo período de 40 dias, como diz a palavra em Atos capítulo 1, verso número 3. Vamos ver. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, verso 3. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, para que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Quantos dias Jesus se encontrou com esses homens? Quantos dias? 40 dias. 40 dias em que ele dizia: vamos para tal lugar. Aí eles sumiam, desapareciam. Ali os homens iam, pegavam um barco, caminhavam, iam até o lugar. Aí dias de viagem, horas de viagem, atravessando o mar da Galileia, eles encontravam Jesus de novo, e se encontravam no lugar de Jesus, aparecia e conversava com eles. Só que agora, esses encontros com Jesus eram extraordinários, porque agora, quando Jesus aparecia para eles, quando Jesus conversava com eles, agora, por exemplo, não tinha uma multidão desesperada querendo comer, querendo cura, querendo um milagre, que era normalmente o que acontecia. Jesus curava alguém, deve ficar todo mundo enlouquecido, todo mundo queria cura. Aí Jesus multiplicava o pão, todo mundo queria comer pão, todo mundo queria comer peixe. As pessoas, elas procuravam Jesus por causa das suas necessidades. Mas agora não. Agora ele está se encontrando com um grupo muito seleto, muito pequeno. A palavra diz que eram 12, depois esse grupo foi aumentando, até que chegou a 500 pessoas, que
conviveram com Jesus, que conversavam com Jesus, que falaram com Ele, que sentaram-se com Ele, que comeram com Ele, que tiraram as suas dúvidas, que fizeram as suas perguntas por 40 dias. E quando chegou no final desses 40 dias, Ele sobe para a glória. Aí Ele diz: olha, vocês, aparece lá o anjo, ó, vocês viram ali, vai voltar, esperem, tal, dá as informações do mesmo jeito que Ele foi, Ele vai voltar. E aí eles vão para Jerusalém. Jesus morreu 40 dias no intensivo com esses homens, e a palavra é muito clara, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. 40 dias. 40 dias. Aí diz: agora vocês vão para Jerusalém e esperem lá, porque vai vir o Espírito Santo. Irmãos, de novo um negócio que eles não sabiam o que era. Espírito Santo. Hoje você sabe. Porque crianças sabem que é o Espírito Santo, porque tem a palavra, tem o mover do Espírito dessas crianças. Elas sabem quando a gente sabe quando a gente fala o que é o Espírito Santo. Mas você pega para uma pessoa que nunca viu o Espírito Santo, não sabe o que é. Precisam ser cheios do Espírito. Que negócio é esse ser cheio do Espírito? Precisam ser batizados, você não sei o quê. Ah, vamos para lá, vamos esperar. Vocês vão para lá porque não muito depois desses dias o Espírito Santo vai vir. Não muito depois desses dias, 10 dias depois, os 500 já eram 120. Os 500 já eram 120. E então, quando o Espírito Santo vem sobre esses 120, juntando os apóstolos, os discípulos e outros que ficaram ali e permaneceram. Imagina o que eles faziam nesses encontros até vir o Espírito Santo. Jesus disse: fiquem lá orando. Aí eles iam para o cenáculo, uma sala num lugar alto, e ficavam lá. Quando ele chegar, a gente vai saber. Quando ele chegar, a gente vai saber. A gente não sabe o que é, até que chegou o dia que o Espírito Santo veio. Quando o Espírito Santo veio, Pedro se levanta e diz: o que vocês estão vendo é isso. É o Espírito Santo. Eles não estão bêbados, eles não estão embriagados, eles estão cheios do Espírito. Amém? O que aconteceu com esses homens nesses 50 dias? Porque 40 dias Jesus ficou com eles, 10 dias depois veio o Espírito Santo. O que aconteceu com esses homens nesses 50 dias de encontros com Jesus e sendo cheios do Espírito Santo mudou a vida desses homens. Você está entendendo? Agora eles não tinham mais medo. Agora eles não estavam mais preocupados em não morrer. Agora eles não estavam mais preocupados que fossem ser presos. Eles não tinham mais medo da morte. Eles não tinham mais medo de Roma. Porque Roma, então agora, queria provar que Jesus não tinha ressuscitado. Então ele separa pessoas para investigar a morte de Jesus, para saber quem roubou o corpo. Agora você imagina a situação desse cara, que tinha que encontrar o corpo de Jesus e provar que ele estava morto. Coitado. Ele não pôde provar. Tem um filme muito bom, se você puder assistir, Ressurreição. É sobre essa história de um tribuno romano que está investigando a morte de Jesus, pressionado por Pilatos. Ele tinha que trazer o corpo de Jesus e tinha que prender quem roubou o corpo de Jesus. Ó, como diz o meu pai, que sinuca de bico que o cara se meteu. Esses homens, eles tiveram um encontro tão profundo com Jesus, que eles continuaram queimando, adorando. Não tinham, a palavra diz que eles não tinham apego à própria vida. Eles não tinham apego à própria vida. E todos eles se colocaram à disposição
de morrer por causa de Cristo, de morrer por causa do Evangelho. Você está entendendo? O encontro que eles tiveram com Cristo marcou de uma forma tão profunda esses homens, que eles nunca mais foram os mesmos. O que aconteceu com esses homens é o que precisa acontecer com a gente. O que aconteceu com esses homens é o que precisa acontecer com você. É o que precisa acontecer dentro de você. Deus precisa desatar algo dentro de você que te faça se apaixonar de uma maneira tal por Cristo, que você não julgue que a tua vida é mais preciosa do que todas as coisas. Que você consiga entender o que a palavra de Deus fala. Não sou, mas eu que vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Você precisa ter o mesmo encontro que os discípulos, que os apóstolos tiveram. Se você não tiver esse encontro com Cristo, você vai estar sempre com um dilema. Ah, Jesus. Para a maioria dos religiosos, elas têm duas visões a respeito de Jesus. Elas veem primeiro Jesus como menino na manjedoura, ou eles veem Jesus como aquele que está na cruz. Para muitos, a visão de Jesus é aquele que está na cruz. Para muitos, Jesus não ressuscitou. Para muitos, ele não se tornou o Cristo. Para muitos, ele continua sendo o Cordeiro, ainda não é o leão. Ele ainda não é o leão, ele ainda é o Cordeiro. Para muitos, ele ainda é mansinho, como diz a canção, manso e suave. Para muitos, ele não se tornou ainda o leão, ele ainda não se tornou o Cristo. E então, é difícil defender um Cristo que ainda é um bebê, ou que ainda está na cruz. Para eles, ele não ressuscitou. Para eles, ele não retornou da morte para a vida. Para eles, Cristo não é o Cristo vivo. Então é difícil você defender, você dar a sua vida por algo que é uma utopia, que é algo que é apenas uma imaginação. Mas esses homens tiveram um encontro com Cristo. Para eles era o Cristo vivo. E para você ele precisa ser o Cristo vivo. Ele não pode ser aquele da cruz. Ele não pode continuar sendo a ovelha. Ele não é mais o Cordeiro de Deus. Ele foi o Cordeiro de Deus. A palavra diz que lá em João 19, quando ele gritou, está consumado, ele deixou de ser o Cordeiro de Deus. E quando ele voltou como um leão. Leão da tribo de Judá. E é assim que você precisa encontrá-lo. É assim que você precisa reconhecê-lo. É assim que você precisa ter um relacionamento com ele. Porque se você não tiver essa visão de Cristo, você não vai ter motivo para queimar. Você não vai ter motivo para negar-se a si mesmo. Você não vai ter motivo para seguir em frente, para carregar a cruz, para continuar queimando. Como esses dias alguém me perguntou: ah, mas já passou tanto tempo e vocês continuam queimando. Mas o que vai fazer alguém que tem um encontro com Cristo, a não ser queimar por ele? Amém? Vamos ficar de pé? Vamos adorar o Senhor.